Olá, meu nome é Mayra Antonelli Ponte, eu sou pesquisadora no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, o LEPES da USP de Ribeirão Preto, e hoje eu estou aqui para apresentar o programa Eu Posso Te Ouvir. O programa Eu Posso Te Ouvir, ele é uma estratégia intersetorial de atendimento às demandas dos estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental. Os adolescentes, eles podem ter demandas específicas e que vão demandar um atendimento mais individualizado. Então, o Eu Posso Te Ouvir, ele promove ações organizadas com a escola, a assistência social e a saúde para atender esses grupos de estudantes ou esses indivíduos pessoalmente, individualmente. O Eu Posso Te Ouvir, ele valoriza a vida de cada indivíduo. Então, ele tem alguns valores, premissas, perspectivas centrais, e uma delas é a valorização da vida de cada indivíduo. Buscando mesmo, olhar para aquele contexto, para aquela realidade, para o sofrimento até que aquele indivíduo está passando e colaborar para que ele transponha essas dificuldades e consiga realizar o que ele realmente se propõe a fazer na escola, que é estudar, que é desempenhar bem, que é ter o seu aprendizado efetivamente ali realizado dentro do contexto escolar, podendo até colaborar em outros aspectos da vida. Outra premissa, outra perspectiva central do Eu Posso Te Ouvir é a promoção da saúde e do bem-estar. Nós sabemos que para qualquer atividade que a gente faz, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar saudável. E saúde não é só a ausência de doença. A saúde é poder viver bem, plenamente, se sentindo capaz e realizado com aquilo que faz. Então, essa é uma outra perspectiva central do Eu Posso Te Ouvir. A outra é relacionada à cultura do respeito mútuo, que é interligada, com a valorização de cada indivíduo. A partir do momento que eu valorizo aquela pessoa que está diante de mim, que está à minha frente, eu também respeito e quero que ela me respeite mutuamente. Então, nesse sentido, essa organização escolar e as atividades que eu vou apresentar para vocês, as possibilidades que o Eu Posso Te Ouvir traz, ela envolve isso de ter esse respeito entre as pessoas, gerando até mesmo vínculos mais saudáveis e fortalecidos. Outra perspectiva central do Eu Posso Te Ouvir é a equidade racial e a equidade de gênero. Então, nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade desigual e que afeta principalmente mulheres e pessoas negras. Nesse sentido, o Eu Posso Te Ouvir, ele vai atender a esse público, a esse grupo, de maneira mais atenciosa, personalizada, para que essas desigualdades sejam amenizadas e, quem sabe, até eliminadas desses contextos onde o Eu Posso Te Ouvir está inserido. E a outra perspectiva central do Eu Posso Te Ouvir é o protagonismo estudantil. Então, como ele acontece dentro da escola, apesar de envolver o setor da assistência social e o setor da saúde, ele vai priorizar que as atividades envolvam a pessoa sendo protagonista daquela atividade, Quando eu digo a pessoa, é o adolescente, esse estudante, que ele possa cuidar, que ele possa criar e que ele possa efetivamente se envolver em algo que ele tem prazer, que tem significado, que tem propósito para ele. E aí, quando eu trago essas perspectivas centrais, vocês podem observar que dentro delas está envolvido questões também como prevenção à violência, diminuição do bullying. Então, aspectos que são negativos podem ser promovidos a partir do trabalho que envolve essas perspectivas centrais. O Eu Posso Te Ouvir, ele tem 4 etapas de implementação. E elas são divididas em: a primeira é a preparação para que o programa aconteça, e apesar dele acontecer dentro da escola, ele vai precisar do envolvimento da localidade, do território, dos equipamentos sociais daquela cidade. Depois nós temos a etapa de qualificação, depois a etapa de planejamento e a etapa de execução. Vamos lá que eu vou detalhar para vocês cada uma delas. Dentro da primeira etapa, que é a de preparação, a gente tem a pactuação, ou seja,
todos os atores envolvidos precisam estar cientes, precisam combinar, precisam concordar que esse programa vai acontecer. Por que que a gente precisa dessa etapa e ela é essencial para o andamento do programa? Porque não envolve só um público. Por exemplo, não envolve só um professor com o estudante. Então, eu não preciso falar só com o professor e combinar só com ele. Eu preciso pactuar com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Assistência Social, com a Secretaria da Saúde. E aí, a partir disso, o programa começa a se configurar, a se constituir e ocorre a possibilidade dele acontecer da maneira como ele foi idealizado. Dentro ainda da etapa 1, a gente tem a constituição das equipes intersetoriais. Então, não é mais um profissional da saúde ou um profissional da assistência social que vai até a escola no momento de emergência. Acontece algo muito grave e aí um gestor escolar solicita a participação desses profissionais. Esses profissionais, eles vão trabalhar em grupo. Então, a partir dessa constituição dessa equipe, eles passam a trabalhar de maneira integrada, e é muito importante de que tenha essa etapa e que eles saibam que eles vão participar e o que eles vão fazer dali para frente. Outro passo bastante importante é a seleção e a contratação de articuladores locais. Então, imagina, as dinâmicas de cada setor já estão acontecendo. Então, os profissionais da educação têm as suas atribuições, assim como os profissionais da saúde e da assistência social. O articulador local ou os articuladores locais, eles vão atuar para colaborar nessa integração, visto que é natural que cada setor já tenha as suas funções estabelecidas e que eles precisam ir criando, né, ao longo do processo, essa dinâmica de trabalho em equipe. Então, o papel do articulador vem nesse sentido para colaborar com a integração dessa equipe. Na etapa 2, chamada de qualificação, a gente tem um tema central que é a qualificação em escuta ativa. Então, a gente tem outros vídeos aqui explicando, né, sobre a escuta ativa, mas é essa escuta empática, qualificada, é a escuta que chega a ser transformadora para aquele indivíduo que está sendo escutado. A outra parte, né, dessa etapa 2 é a qualificação em matriciamento. Então, após a entrada dessa cultura, desse ambiente acolhedor por meio da escuta ativa, passa-se a matriciar esses estudantes. Também temos vídeos específicos para falar sobre essa temática, mas de maneira mais sucinta, o matriciamento ele vem do contexto da saúde e no Eu Posso Te Ouvir ele é aplicado no contexto escolar, para que os casos mais graves, os casos de risco, sejam discutidos pelas equipes intersetoriais e planos de cuidado sejam realizados, né, sejam elaborados para que esse estudante possa ter o acesso aos atendimentos que ele necessita. E ainda na etapa 2 existe o treinamento dos articuladores. Então, as equipes intersetoriais vão sendo qualificadas juntamente com os articuladores, e os articuladores vão tendo um treinamento específico para poder fazer essa ligação, né, essa integração desses profissionais para que eles possam trabalhar de maneira conjunta. A etapa 3 de implementação do Eu Posso Te Ouvir envolve a elaboração de planos intersetoriais coletivos. Nesse caso, as atividades desse plano intersetorial, elas podem ser oferecidas para grupos. Então, a gente sabe que, apesar de a gente estar falando que o Eu Posso Te Ouvir, ele tem um atendimento mais individualizado, ele atende uma demanda mais individual, mas o ser humano, ele vive em grupo, ele é um ser social, e os adolescentes mais ainda, né? Eles gostam muito dessa convivência em grupo e é algo característico da fase. Não é só dessa fase, mas essa fase tem essa particularidade também. Então, atividades coletivas feitas na escola, como, por exemplo, oficinas, como teatro, música, dança, enfim,
tem uma miríade aí de possibilidades de atividades coletivas que podem ser feitas para que esses estudantes possam participar e se sentir protagonistas, né, em algo que faça sentido tanto para eles quanto para a escola, para o gestor escolar, para a equipe intersetorial. Esse plano ele é orientado a ser realizado de maneira a que os temas e a forma como os temas são conduzidos tenham coerência entre si, para que não exista atividades que sejam pontuais, atividades que abram para algum assunto e depois nunca mais é tratada naquele ano, né, que fiquem em aberto. Então, os planos são elaborados pelas equipes intersetoriais para que haja essa coerência entre elas. Ainda na etapa 3, existe a elaboração dos planos de cuidado integral. O que é um plano de cuidado integral? Ele vem do processo de matriciamento, ele é específico para um indivíduo e ele vai envolver os atendimentos das diversas áreas. Esse plano, ele tem uma diferença do encaminhamento. Por quê? Quando a gente usa a lógica do encaminhamento, tanto que a gente nem utiliza essa nomenclatura no Eu Posso Te Ouvir, é como se, a partir do momento que eu encaminhei para o outro setor, eu não preciso mais me sentir responsável por aquilo. Então, o que muda aqui? O plano de cuidado integral, ele vai verificar as possibilidades de atendimento na escola, na assistência social e na saúde, a partir da demanda, né, e da situação, e tanto o estudante quanto a família vão ter acesso a esse plano e vão ser ajudados para que esse plano seja realizado. Então, pode envolver, por exemplo, uma visita familiar, pode envolver um atendimento psicológico, pode envolver uma atividade na escola, e aí algum membro da equipe intersetorial vai acompanhar esse plano acontecendo e vai ajudar esse estudante se ele não conseguir realizar alguma parte do plano. Então, isso tudo precisa acontecer de maneira integrada, né? Então, tanto as atividades coletivas quanto as atividades individuais, elas precisam estar bem engrenadas. Não é um processo simples fazer com que haja essa coerência, mas é um processo que é muito efetivo para a criação do significado, né? E para aquele retorno ao bem-estar, né? E à saúde ao longo do processo. Mais uma das etapas de implementação do Eu Posso Te Ouvir, a etapa 4, é a mão na massa, né? É a execução desses planos. Então, os planos são elaborados, os planos coletivos são elaborados e eles precisam ser executados. Eles são executados principalmente no ambiente escolar, mas eles podem envolver também outros grupos que existem na localidade, no bairro ou na cidade. Então, pode ser um reforço escolar, pode ser uma prática de esportes, pode ser uma atividade voltada ao meio ambiente, enfim, atividade artística, são muitas as possibilidades. Além dos planos intersetoriais coletivos, os planos de cuidado integral também precisam ser executados e acompanhados por um membro da equipe intersetorial. E aí, como eu já dei exemplo para vocês, essa execução, né, desse plano de cuidado integral vai envolver atendimento de diversos setores e o envolvimento desse estudante nesse atendimento e nessas atividades que são propostas para eles a partir desse plano. Na etapa 4, tem algo que é bastante importante, que é a documentação reflexiva. Os membros da equipe intersetorial combinam entre si para fazer uma documentação, seja ela analógica ou digital, né? Mas ela precisa acontecer de maneira reflexiva para quê? Para que a gente tenha um histórico disso, né? Para que o que foi elaborado seja verificado se foi realmente executado, se é necessário modificar alguma rota, se alguma atividade proposta ou algum atendimento proposto não é possível de acontecer, então precisa ser reformulado, tá? Então é muito importante que durante a execução haja aí uma responsabilização também de documentar isso para que seja aprimorado ao longo do processo. E aí, agora falando de maneira geral, nós temos as 4 etapas de implementação, a escuta ativa,
perpassando, né, por todo esse processo de implementação do Eu Posso Te Ouvir. E aqui a gente foca bastante na escuta ao estudante, que é o público-alvo, mas espera-se também que a escuta seja uma prática realizada entre os membros da equipe intersetorial, que podem colaborar entre si, partindo da questão do respeito mútuo, mas também de ser uma rede de apoio para si e também para as redes onde eles trabalham, né, para os grupos onde eles trabalham nos seus próprios setores. Então, por exemplo, dentro da escola, os profissionais qualificados em escutativa podem escutar os professores podem se voluntariar a se qualificar em escutativa, podem fazer essa escuta com as famílias. Então, a escutativa vai permear todo esse processo, tornando-se uma cultura desses ambientes, desses contextos. E o matriciamento, ele vai sempre ser feito quando existe uma condição de risco, um caso de risco. Então, avançando um pouquinho mais, quando a gente olha para a dinâmica geral do programa, do Eu Posso Te Ouvir, a gente tem que tudo se inicia com a escutativa, e aqui vale dizer que já na qualificação existem atividades para os profissionais que estão sendo qualificados iniciarem essa dinâmica, né, essa prática da escutativa. E aí a escuta, ela vai emergir várias situações, ela vai emergir demandas dos estudantes, que podem vir desde estou desempenhando mal em determinada disciplina, até uma questão mais grave, como a verificação de que um estudante está se autolesionando, está com sintomas de depressão. E aí, o que vai ser verificado aqui? Se essa demanda oferecer risco ao indivíduo, sim ou não. Se ela não oferece risco, esse estudante vai participar somente das atividades coletivas que foram elaboradas lá no plano intersetorial coletivo. Se oferecer risco ao estudante, além das atividades coletivas, ele também vai passar pelo processo de matriciamento, que tem principalmente duas ferramentas atreladas. Uma delas são os estudos de caso e a outra é a investigação junto com o estudante-alvo. Uma diferenciação aqui é que numa delas o estudante participa, na outra não. A família sempre vai poder e dever, na verdade, né, participar e estar ciente desses processos de matriciamento. E aí, no caso ali da utilização, né, do matriciamento, são gerados os planos de cuidado intersetorial ou planos de cuidado integral. Então, essa é a dinâmica geral, as etapas de implementação do Eu Posso Te Ouvir, e eu espero ter colaborado aí para que vocês compreendam esse programa como um todo. Agradeço muito a participação, agradeço aos que chegaram até aqui, e a gente se vê.